e Cidadania. Conceda a palavra ao deputado Fernando Filho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto de lei do deputado Manato, que teve apensado também outros projetos do deputado Leda Pisciani, do deputado Mendonça Filho, trata de poder atender uma demanda dos tribunais superiores que visitam essa casa, o Colégio de Líderes, fizeram essa reivindicação depois da votação nessa casa do novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março do ano que vem. Nós fizemos uma discussão com a OAB, com o STJ, com o STF, com o deputado Paulo Teixeira, que foi o relator do CPC aqui nessa casa, ouvindo a todos. O nosso compromisso não é fazer uma reforma no CPC, é fazer mudanças pontuais para atender essas demandas de estrangulamento dos tribunais superiores, que foi aqui pedida e defendida pelos presidentes daquelas cortes. Dizendo isso, eu vou passar ao voto que ora apresento. As presentes proposições, em termos formais, não acusam inconstitucionalidade, cabendo ao Congresso Nacional a iniciativa de lei sobre matéria processual civil, por inserir-se na esfera de competência privativa da União, a teor do que dispõe o artigo 22, inciso 1, e o caput do artigo 48, ambos da Constituição Federal. Não há vício de técnica legislativa, atendendo os projetos às disposições constantes na Lei nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. A pretensão dos autores é legítima, pois busca manter os esforços emanados no sentido de organizar procedimentos concernentes à racionalização dos trabalhos no Superior Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, de modo a viabilizar suas atribuições constitucionalmente previstas. No entanto, mais do que um sistema integrado, o Poder Judiciário deve oferecer satisfatória prestação jurisdicional aos que a ele recorrem, assegurando que o cidadão não tenha seu acesso à justiça frustrado sem digna resposta. No tocante à juridicidade, sugerimos a adequação da redação do inciso 3º do artigo 521 e do parágrafo 3º do artigo 537, ambos da Lei nº 13.105 de 2015, retirando sua remissão aos incisos 2 e 3 do artigo 1042, em decorrência da revogação pretendida nesse projeto, evitando-se conflito normativo. Quanto ao mérito, consideramos que os projetos principal e apensado complementam-se, mormente no que diz respeito ao juízo de admissibilidade nos tribunais de origem, garantindo a celeridade e o filtro necessário nos julgamentos de repercussão geral e recursos repetitivos. Fazem ainda as alterações necessárias no ordenamento processual, de modo que se torne viável o cumprimento da missão constitucional atribuída aos tribunais superiores. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2014, foram interpostos perante os tribunais de origem 452.700 recursos especiais, dos quais 183.900 foram objetos de agravo ao STJ em razão da inadmissibilidade. Porém, sendo admitido apenas 77.000 dos 183.900 que subiram dos recursos especiais. Portanto, quase metade dos recursos que hoje são barrados nos tribunais locais, inclusive sem interposição de agravo, seria diretamente remetida ao Tribunal Superior. Ou seja, um duplo juízo de admissibilidade tem funcionado como um filtro importante para o acesso ao STF e ao STJ, tornando mais célere a prestação jurisdicional. Quanto ao cabimento de reclamações e agravos interpostos perante o Superior Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça para impugnar decisões dos tribunais de origem e demais juízos que apliquem os precedentes originados dos julgamentos com repercussão geral ou em recursos repetitivos, temos que essa possibilidade vá de encontro à lógica atualmente adotada em relação aos esforços aplicados para impedir uma avalanche de processos
obste o devido andamento nas instâncias superiores, gerando sobrecarga de trabalho aos servidores desses tribunais e, por consequência, poderá agravar a morosidade processual. Contudo, como forma de aperfeiçoamento das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, que prevê que os juízes e tribunais devem obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo, retiramos a obrigação da obediência e tornamos preferível, de modo que outros critérios de gerenciamento da tramitação e julgamentos dos processos em situações concretas não fiquem prejudicados, dando discricionalidade ao magistrado para gerir de acordo com a necessidade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, suprimimos a revogação dos artigos 12 e 153, pelo fato de o substitutivo que ora apresentamos já promover a alteração da redação de ambos os dispositivos. O objetivo é prestigiar os princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade e publicidade, tornando o modus operandi mais previsível para as partes, dando-lhes mais segurança. Trata-se da materialização do princípio da isonomia processual, que estabelece que as partes e seus procuradores devem merecer tratamento igualitário, para que tenham as mesmas oportunidades de fazer valer em juízo as suas razões. Frisa-se que a observância da lista cronológica foi retirada, mantendo-se apenas a necessidade de dar preferência àqueles processos que há muito tempo encontram-se sem movimentação processual. Visando adequar os dispositivos do novo CPC, face à revogação dos incisos 2 e 3 do artigo 1042, retiramos a remissão dos referidos incisos constantes nos artigos 521 e 537. Revogamos o artigo 945 do Código de Processo Civil, que determina que, a critério do órgão julgador, o julgamento dos recursos e dos processos de competência originária que não admitem sustentação oral poderá realizar-se no plenário virtual. As partes, sem motivação, poderão solicitar julgamento presencial, mesmo quando não houver previsão de sustentação oral, o que pode ampliar sobremaneira o número de petições a serem analisadas pelos tribunais superiores, inviabilizando a Corte e o funcionamento do plenário virtual. Alteramos a redação do parágrafo 3º do artigo 1038 da Lei 13.105 de 2015, para dispor que o conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes à tese jurídica. Essa alteração reforça o mandamento constitucional e o previsto no Código de Processo Civil de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões, sob pena de nulidade. Suprimo, portanto, a revogação do parágrafo 3º do artigo 1038, já que pretendemos alterar a sua redação. Como forma de uniformizar a terminologia empregada pelo Código de Processo Civil, alteramos a modalidade de controle de constitucionalidade abstrato, prevista no projeto 2468/2015 para controle concentrado. Com o objetivo de harmonizar o sistema processual e não gerar conflitos temporais, estabelecemos que esta lei somente entrará em vigor juntamente com o início da vigência da Lei número 13.105 de 2015, do novo Código de Processo Civil. Conclusões. Por todo o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 2.384 de 2015 e do PL apensado 2.468 de 2015, na forma do substitutivo apresentado. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado. Passa-se a discussão.